Olá, seja bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Eu sou Liane Becker e o vídeo de hoje traz a seguinte expressão: senta que lá vem história? É mais ou menos por aí. Mas, lembrando, se você ainda não está inscrito no nosso canal, ativa as notificações, toda semana tem vídeo novo para vocês. O que eu vou contar hoje aqui? Eu vou contar a minha primeira entrevista de emprego num mundo tão longe. Gente, quero compartilhar com vocês sobre esse assunto, porque a gente fala tanto sobre processo seletivo, né? E a minha primeira entrevista de emprego foi para estágio, faz bastante tempo, né? O tão longe não é à toa. E eu me lembro claramente das expressões, me lembro claramente da emoção e me lembro claramente de algumas etapas. A gente fala aqui de Porto Alegre, né? Então eu, a Cecília e a Alessandra moramos em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E nessa oportunidade eu deveria ter 13 anos, eu estava no ensino médio e decidi procurar um estágio para estudar e trabalhar. E largo currículos em vários lugares, currículo de papel, nada tecnológico, tinha que ir na empresa, largar, entregar na portaria, enfim. Até que um belo dia eu sou chamada para uma entrevista na Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre. E nessa oportunidade, então, a minha entrevista era no 4º andar. A Secretaria da Saúde de Porto Alegre aqui só tem 4 andares e eu vou então ao 4º andar para fazer minha entrevista. Faço a entrevista e não sou selecionada. Bem-vindo ao mundo, candidato! Funciona assim também, a gente que faz entrevista já passou por isso. Nessa oportunidade, eu lido com a negativa, né? Mas continua a saga de procurar um estágio. Moral da história, eu recebo dias depois um contato via telefone de casa, ligavam para tua casa para agendar o dia da entrevista, né? De novo, nada tecnológico. E daí, nessa realidade, eles entram em contato comigo e de novo eu sou chamada por uma entrevista na Secretaria Municipal da Saúde. E daí a minha entrevista desse dia é no 3º andar. Então eu vou para a entrevista no 3º andar da Secretaria da Saúde, já sabendo algumas coisas, né? Então eu já tinha feito uma entrevista, eu já vou para a segunda entrevista um pouco mais confiante. No entanto, todavia, eu não sou selecionada. E daí a gente lida de novo com a frustração. Como candidato, a gente tem que aprender muitas vezes, né? E atravessado ainda por uma adolescência. Ok. Dias depois eu recebo outro contato me convocando de novo para uma entrevista na Secretaria Municipal da Saúde e eu vou então para a entrevista no 2º andar. Isso é real, tá, gente? Eu não tô inventando. No 2º andar eu não sou selecionada e daí eu pensei, bom, então tá, né? Eu não vou entrar na Secretaria Municipal da Saúde até que eu recebo novamente um contato. E eu vou para uma entrevista na Gerência de Regulação de Serviços de Saúde, aqui de Porto Alegre, chamada GRSS. E nessa oportunidade, então, eu sou entrevistada novamente e fui selecionada. Eu lembro muito bem da entrevista, eu lembro da pessoa que me entrevistou, eu me lembro claramente a roupa que eu estava nesse dia. Eu fazia parte de um grupo de dança de um centro de tradição gaúcha, então um CTG aqui do Sul, né? E nessa oportunidade eu estava com um casaco do grupo de dança. Eu me lembro desse casaco nitidamente. Muito nervosa nessa entrevista, tá? Porque eu já tava me sentindo um pouco desconfortável, né? Afinal, eu já tinha feito várias entrevistas e não tinha sido selecionada. E foi uma entrevista muito bacana porque, de uma certa forma, a pessoa que me entrevistou me deixou muito confortável. E por mais que o medo era grande, o desconforto era grande, essa pessoa facilitou que eu conseguisse demonstrar, sem nenhuma experiência, o porquê que eu queria aquele estágio. Afinal, eu não tinha nenhuma experiência para apresentar, eu precisava de uma oportunidade. E essa pessoa que me entrevistou, então, me deu essa oportunidade. Eu comecei o estágio na Secretaria Municipal da Saúde, permaneci 2 anos com eles. Então, assim, eu acho que eu sou uma profissional boa, né? Fiquei 2 anos lá fazendo estágio. Tenho um vínculo com a saúde pelo meu histórico. Eu vim a trabalhar muitos anos depois, permaneci na área da saúde.
Sou graduada em um processo que é a psicologia, que tem muito a ver com saúde também, então eu acredito que sim, a gente acaba aprendendo muito. E depois, nos processos de entrevista, eu me lembrava, assim, o quanto que foi importante que aquela pessoa que estava aqui naquele momento comigo ter criado um espaço de abertura, onde eu pudesse trazer coisas que eram importantes para mim como ser humano, né, como candidato. E ele me explicou muito bem as atividades e logo depois eu iniciei, era meio turno. Eu lembro claramente que era uma atividade de digitação. Eu não tinha nenhum tipo de contato com o computador naquele momento, eu não tinha computador em casa. Então foi a primeira oportunidade que eu me vi cara a cara com aquela máquina tecnológica que hoje a gente acha do senso comum, né, das últimas gerações, mas para mim não era, e foi uma excelente experiência. Então, assim, sou grata pela oportunidade, grata pela experiência, grata pelas pessoas com quem eu me conectei. Muitas das pessoas que eu me conectei lá foram na minha formatura de psico, porque permaneceram comigo. Eu acho que as relações perduram, né? E tu, como candidato, me conta aí qual foi a tua experiência de seleção que tu te lembra até hoje, ou qual foi a tua primeira entrevista que tu queira compartilhar aqui com a gente. Também deu medo? Conta aqui pra gente, certo? Até o próximo vídeo, gente!